Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Que prazer, que alegria poder chegar junto com você nesse tempo que a gente vai ter a partir de hoje, começando os nossos dias de devocionais, compartilhando a palavra do Senhor, ouvindo um pouco daquilo que o Senhor tem para o nosso coração, nesse tempo tão festivo e nessa data tão marcante na vida da nossa igreja. A gente está comemorando 38 anos de organização nesse mês de outubro. A gente está completando Bodas de Carvalho e o desejo do nosso coração ao longo desse mês, ao longo desses dias que antecedem o mês de outubro e um pouco depois também do mês de outubro, é que a gente compartilhe palavras que falam a respeito do desejo do coração do Senhor para nós, povo dele. Renovo é uma palavra que permeia toda a Escritura, sempre falando sobre avivamento, sobre renovação espiritual, falando também sobre aquela obra que o Senhor faz ao trazer restauração para o seu povo que caminha em pecado tantas vezes. Nós, como povo do Senhor, como Igreja Presbiteriana de Vila Hortência, precisamos imergir nessa jornada, clamando por renovação para o Senhor. Talvez você já tenha anos de caminhada junto com Deus, talvez você já tenha anos servindo ao Senhor, lutando o bom combate, mas você está cansado. Você sente que as suas forças se esgotaram, você sente que as suas forças acabaram. Nós precisamos que o Senhor renove as nossas forças. Nós precisamos que o Senhor faça com que essa árvore que hoje está tão seca, tão retorcida, volte a reverdecer. E esse projeto, esse tema que vai guiar a gente durante todo esse mês, é um tema que está no meu coração, está no coração do nosso conselho, para que a gente possa fazer dele não apenas mais uma série de mensagens, fazer dele não apenas mais um tema de sermões que a gente ouve e acha muito bonitos e depois se esquece, não. Renovo será o tema da nossa oração durante esse mês, que o Senhor renove as nossas vidas, que o Senhor renove a nossa casa, a nossa família, que o Senhor renove também a nossa igreja, que Ele traga renovação espiritual para vidas que hoje estão afastadas do Senhor, pessoas que um dia conheceram o Evangelho e hoje estão distantes. Começando a partir de hoje, todos os dias nós teremos vídeos com pequenos devocionais que vão te guiar nessa jornada, te guiar nesse clamor por renovação da parte do Senhor. Eu queria começar com você esse primeiro dia de jornada devocional olhando para o texto da nossa meditação no sermão de ontem à noite, domingo. É o texto de Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 3, texto que é o tema dessa nossa série de mensagens, texto que é o tema desses nossos 38 anos, texto que nos desafia a olhar para o Senhor Jesus como aquele que é o único capaz de renovar as nossas esperanças e renovar também as nossas forças. Lá em Isaías 61, de 1 a 3, o profeta diz o seguinte: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém, amém. Tantas coisas a gente tem nesse versículo, tantos pormenores que a gente poderia abordar aqui hoje, mas eu quero dividir isso ao longo da semana com você. E hoje eu queria começar te lembrando que quando Isaías escreve esse texto, ele está escrevendo muito tempo antes daquilo que aconteceria depois, quando o exército dos babilônios iriam invadir Jerusalém
iriam arrasar aquela terra, iam destruir tudo que havia ali. Isaías está profetizando muito tempo antes que os pecados daquele povo fariam com que eles sofressem uma separação de Deus, uma separação da terra onde eles cultivavam a sua vida, onde eles construíram a sua vida. A desobediência a Deus daquele povo teria as suas consequências. Todas as vezes que eu e você desobedecemos a Deus, a gente acaba sendo exilado da nossa própria terra. Todas as vezes que a gente peca, todas as vezes que nós nos separamos de Deus, porque é isso que o pecado faz conosco, o pecado faz separação entre nós e Deus. Todas as vezes que isso acontece, o resultado é morte, o resultado é escravidão, o resultado é exílio e afastamento do Senhor. Só que esse mesmo Isaías que profetizou que por conta dos seus pecados os judeus iriam sofrer no exílio da Babilônia, ele profetizou também que depois de um tempo em que aquele povo estivesse sofrendo ali nas mãos dos seus inimigos, o Senhor teria misericórdia deles e o Senhor os resgataria. O Senhor os libertaria daquela escravidão, daquele exílio. O Senhor os traria de volta à sua terra e devolveria a vida deles, devolveria a vida comum do dia a dia daquele povo. E de fato, chegou um dia em que o povo judeu foi libertado do exílio na Babilônia, quando Ciro, rei da Pérsia, foi levantado e ele havia conquistado a Babilônia e ele libertou os judeus e devolveu eles à sua terra, repatriou aquele povo que estava exilado. Os judeus voltaram para a sua terra, só que o que a gente vê logo depois que eles se instalaram novamente na sua terra é que, mais uma vez, eles falharam em honrar o Senhor, eles falharam em ver a restauração da sua terra, a renovação do seu coração, porque o coração daquele povo ainda estava distante do Senhor. Tantas vezes eu e você sentimos saudades de Deus, sentimos saudades daqueles momentos em que o Senhor fala ao nosso coração, e o Senhor providencia alguns momentos em que Ele nos traz de volta ao seu aconchego, porém, tão logo a gente passa por esses momentos gostosos, a gente acaba abandonando o Senhor, a gente acaba se esquecendo do Senhor de novo, como aqueles judeus fizeram. E a pergunta que fica para mim e para você quando a gente olha esse texto de Isaías 61, de 1 a 3, quando o profeta fala sobre um tempo que viria ainda, um tempo de restauração, um tempo de renovo, um tempo de alegria, a gente se pergunta, se com a volta do exílio esse tempo não se concretizou, quando isso iria acontecer? Eu e você estivemos durante quase 2 anos afastados do convívio na igreja por conta da pandemia. Eu e você estivemos afastados do abraço dos irmãos, da adoração comunitária, dos cânticos, da alegria da gente compartilhar refeições juntos. E nós retornamos aos encontros presenciais já há pouco mais de 1 ano. E a gente percebeu que quando a gente voltou, nós não voltamos àquilo que era antes. A gente esperava que todo mundo voltasse com ânimo redobrado, as pessoas voltassem com aquela garra, com aquela vontade de cultuar a Deus, mas essa não é a realidade de todo mundo. E a gente olha e a gente percebe que o Senhor nos libertou do terror daquela doença que levou tanta gente, que manteve a gente preso dentro de casa por tantos meses, mas a gente não experimentou ainda uma libertação total dos efeitos que esse mal trouxe na nossa vida. Muitos de nós sofremos ainda com os reflexos físicos, emocionais do que essa crise de saúde pública, do que essa pandemia causou na nossa vida. A nossa igreja ainda hoje sofre as consequências desse tempo tão desastroso na história da humanidade. A nossa situação é muito parecida com a daqueles judeus que voltaram do exílio. E a questão que fica na nossa mente é se aquele homem, aquele servo do Senhor, do qual Isaías profetizava, que iria trazer libertação para os judeus, não era Ciro, porque a libertação que Ciro trouxe não foi definitiva. Quem seria esse homem? Quem seria essa figura? Quem seria esse servo do qual Isaías fala, sobre quem repousa o Espírito do Senhor? A gente vai conversar sobre esse servo amanhã. Por isso eu te convido a estar aqui junto com a gente, a assistir essa jornada de devocionais. Eu te convido a estar conosco, acompanhando esses vídeos, acompanhando tudo que a gente vai conversar a respeito desses 3 primeiros versículos de Isaías 61. Vamos descobrir juntos quem é esse servo que traria uma libertação para os judeus
esse servo do Senhor que ainda hoje pode trazer libertação para a minha e para a sua vida. Que Deus abençoe você, eu te espero aqui amanhã. Um grande abraço e até mais.